O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, nos trouxe uma grande revelação da parte de Deus. Ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os quais foram chamados segundo o seu propósito. Quando nós nos deparamos com circunstâncias favoráveis, quando nós vivemos uma vitória, quando nós recebemos uma bênção, quando estamos no tempo da colheita e as bênçãos do alto céus recaem sobre as nossas vidas, nós reconhecemos o quão bom é o Senhor e exaltamos ao seu nome, dando-lhe glória, porque as bênçãos vêm de Deus. Tiago disse: não vos enganeis, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. As bênçãos que recebemos vêm das mãos do nosso Deus. Mas mais do que nos abençoar, suprindo as nossas necessidades, que são terrenas, momentâneas e passageiras, Deus tem um projeto eterno para com as nossas vidas. Ele deseja nos aperfeiçoar e nos moldar à imagem e semelhança de Cristo Jesus, para que nós venhamos no porvir herdar a vida eterna. E Ele usa as circunstâncias que nos cercam para nos aperfeiçoar. Certa vez eu vi uma frase no Facebook que ela é verdadeira. Diz assim: se Deus não mudou as circunstâncias que te cercam, é porque Ele está usando estas circunstâncias para mudar você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aquelas que você não entende, mesmo aquelas que arrancam lágrimas dos teus olhos, mesmo aquelas que te fazem sofrer, aquele colega que te persegue, aquele patrão incompreensivo, aquele vizinho chato, aquele irmão que te rouba a paz. Seja qual for a circunstância que você só vê o mal nela, e você se pergunta o porquê Deus permitiu que tal coisa sobreviesse sobre a minha vida, você pode não entender o porquê. Hoje você não entende, mas no amanhã, quando você for aperfeiçoado por Deus através destas circunstâncias, amadurecer, ficar forte na fé e estiver vivendo os sonhos de Deus, você vai olhar para trás e lembrar da época das dores, das lutas, das tribulações. Você vai lembrar daquilo que você está vivendo hoje, que tem te arrancado a paz e lágrimas. E você vai entender o porquê você viveu tantas coisas. E você vai dizer: hoje eu sei que tudo aquilo que eu vivi lá atrás, aqueles problemas, aquelas lutas, aquelas dificuldades, aquilo que eu não entendia o porquê, todas aquelas coisas cooperaram para o meu bem, porque elas foram como pedras lançadas sobre mim, que foram usadas para construir degraus que me conduziram ao pódio, que me levaram ao centro da vontade de Deus. Se você olhar para o teu passado, nos momentos que você mais sofreu, nos momentos de solidão, de angústia, de aflição, que os melhores amigos te abandonaram, que as pessoas que você esperava que fossem estar do teu lado na hora da angústia te abandonaram,
foram nesses momentos que você mais cresceu, que você mais provou e viu que o Senhor é bom. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o meu passado, e eu vejo as lutas que eu passei, os momentos difíceis que eu vivi, momentos de solidão, de incompreensão, de perseguição, de lágrimas, eu vejo que foram nesses momentos que Deus esteve mais junto de mim, e foram os momentos que eu mais cresci e mais amadureci. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, 3 e 4 diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança, e a vossa perseverança deve concluir o seu trabalho, para que sejais maduros e perfeitos, e não tenhais falta de coisa alguma. Quando eu vejo a história da vida de José, eu vejo uma pessoa fiel a Deus, que praticava a palavra de Deus, que era um exemplo de fé. Contudo, mesmo na presença de Deus, em fidelidade, ele foi traído pelos próprios irmãos, agredido e lançado em uma cisterna. Ele foi vendido como escravo a uma caravana de ismaelitas e levado ao Egito. Ele poderia dizer: Deus, eu te sirvo e o Senhor me abandonou. Eu sou fiel e o Senhor me entregou nas mãos dos meus opressores. Eu não serei mais fiel. Mas mesmo sem entender o porquê dos momentos difíceis, mesmo sem entender o porquê da traição dos irmãos, da cisterna, da escravidão em terra estranha, ele permaneceu fiel. Você não precisa entender o porquê de todas as coisas, você só precisa entender uma coisa: o Deus que você serve é fiel, e no momento certo Ele vai te exaltar. Você tem que entender que Deus tem o tempo dele para realizar cada um dos seus projetos na tua vida. Há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e de colher, de sorrir e de chorar. E se hoje você está no tempo da luta, do choro, não desanima, fique firme, porque aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel e poderoso para completá-la. Ninguém pode frustrar os projetos de Deus na vida daqueles que são fiéis. Cada luta, cada problema que tem se levantado hoje, não é para te destruir, é para te aperfeiçoar e te fazer em Cristo Jesus mais do que vencedor, é para te tornar forte no Senhor, é para te tornar maduro. Quando vê você uma pessoa que está ministrando da parte de Deus, e você vê que ela é firme e forte, se você conversar com ela, você vai ver que o que a tornou forte não foi estudar, mas foi viver os milagres de Deus. Porque quando Deus quer nos moldar, nos aperfeiçoar e nos levar a lugares mais altos, Ele nos prova como o ouro é provado pelo fogo. Ele nos faz descer na olaria, e como vasos somos quebrados, mas somos refeitos à imagem e semelhança do Deus vivo, para manifestar-nos o brilho da sua glória. Então, se hoje você está na luta: pastor, me abandonaram, pessoas que eu tanto ajudei, me dediquei, viraram as costas para mim, no momento que eu mais precisei delas, me caluniaram. O apóstolo Paulo, quando foi preso em Roma, ele que havia sido o canal da bênção de Deus para centenas de milhares de pessoas, disse: no meu julgamento, em minha defesa, quando ele foi apresentado a Festo,
Ele pensou que surgiriam pessoas que iriam testemunhar a favor dele e dizer: é um homem de Deus, é íntegro, é justo, não faz nada contra as leis. Ele disse: ninguém veio em minha defesa, eu fui abandonado, eu fui deixado sozinho, eu fui entregue à minha sorte, mas o meu Deus, a quem eu sirvo, me assistiu na minha fraqueza, e Ele tem permitido estas lutas para que eu seja instrumento da sua glória, porque através das prisões e dos açoites eu tenho levado a palavra eterna do Deus vivo e Salvador a reis, a príncipes, a povos distantes de todos os lugares da terra. Por isso que as minhas prisões colaboraram para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus tem sido glorificado. Amém, igreja? Então, se você não entende o porquê da luta que você vive hoje, do aperto: pastor, eu sirvo a Deus, eu sou fiel, e para mim tudo é difícil. Parece que às vezes eu estou contando as moedas e eu vejo o ímpio saindo da garagem no carro importado, indo almoçar no domingo com a família, no restaurante mais caro. O Senhor disse acerca de Israel quando os tirou do Egito: eu os tirei da terra da escravidão e os guiei pelo deserto e vos deixei ter fome, e depois vos alimentei com o maná, para vos dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Você está sendo moído para entender que Deus é o provedor da tua vida, que você precisa dele e que ele é tudo para você, e que se você tiver ele, tudo que você precisa vai ser te dado. José servia com fidelidade, foi traído pelos irmãos, foi preso, vendido como escravo. Lá ele foi vendido a Potifar, o servo, chefe da guarda do faraó. Ele começou a cuidar das coisas de Potifar, e tudo que ele tocava prosperava, ao ponto que Potifar entregou todas as coisas nas mãos dele, e tudo prosperou. Um dia a esposa do Potifar o tentou, quis se deitar com ele, e ele se negou. Ninguém viu, mas ele sabia que Deus estava vendo. Ela então o acusou de tentativa de estupro, e injustamente ele foi preso, junto com marginais. Imagine-se no lugar dele, preso injustamente em terra estranha, longe da sua família, sendo injustiçado dia após dia, sozinho, comendo mal, no meio de marginais. Mas mesmo ali, ele sabia que Deus tinha um propósito a realizar na vida dele. Ele não entendia o porquê, mas ele sabia que Deus era fiel, e por isso ele também era fiel. Ele guardou a fé, ele orava, ele jejuava, ele adorava a Deus dentro da prisão, e ele se tornou o líder daquela prisão. Um dia Deus o tirou dali, quando ele revelou o sonho do faraó, e o faraó o fez ser governador do Egito, a nação mais poderosa da época. E em um tempo em que havia crise e fome em toda a terra, por causa dele e da estratégia que Deus havia lhe dado, no Egito havia abundância de alimentos, e todos os povos vinham ao Egito para comprar alimentos, para não morrer de fome. E um dia veio os irmãos dele, aqueles que haviam vendido ele, aqueles que haviam traído ele, e não o reconheceram. 13 anos haviam se passado, ele foi vendido com 17 anos, agora ele tinha 30 anos, era o governador, o segundo homem mais poderoso da terra, governava o Egito. E os irmãos dele vêm e se colocam diante dele. Ele manda servir uma mesa farta, os melhores alimentos, em ordem de nascimento dos irmãos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon e Benjamim. E ali, a sós, ele se revela, e ele diz aos seus irmãos: eu sou José, vosso irmão, a quem traístes,
lançastes na cisterna e vendestes como escravo. Quando ele se revelou aos seus irmãos, os irmãos ficaram atônitos, desesperados e disseram a ele: se você nos matar, você será justo, porque nós pecamos contra ti. E ali José diz algo que um dia você vai dizer. Ele disse assim: não foi por vossa causa que eu fui enviado para cá, adiante de vós. O Deus dos nossos pais, aquele que criou os céus e a terra, usou vocês para me enviar para cá, porque Ele tem um propósito de salvar o nosso povo da fome que assola a terra. Por isso eu vim, como propósito de Deus. Deus usou vocês. Deus estava por detrás da traição, da cisterna, da escravidão, da cadeia, das humilhações. Não é que Deus fez acontecer, mas Ele permitiu coisas que aconteceriam para usar para o bem e fazer com que José vivesse o seu sonho para a glória do seu nome. Quem está entendendo? Hoje você não entende: pastor, perdi o emprego, sou fiel, Deus tem uma porta melhor para você. Pastor, é luta, é tribulação, Deus está forjando o teu caráter. Às vezes Deus permite que pessoas de má índole te firam, porque Ele está exercitando em você o perdão, a paciência, o domínio próprio. Você diz: Senhor, me aperfeiçoa, eu quero ser a tua imagem e semelhança. Quando você pede a Deus para ser mais forte, Deus te faz ter que carregar fardos pesados. Mas Deus, Ele não dá nenhuma luta se você não tem condição de vencer. Quando Deus permite que venha a guerra, Ele sabe que você tem condição de, no final dela, ser mais do que vencedor. José disse para os irmãos: Deus me enviou adiante de vós, e hoje eu entendo o que antes eu não entendia. Antes ele não entendia o porquê da traição, da agressão, de ser lançado na cisterna, de ser vendido e ser tirado da pátria, do meio da família. Lá ele foi julgado injustamente, foi preso injustamente, e eles perguntavam: Senhor, por quê? Mas mesmo sem entender o porquê, ele permaneceu fiel. Eu sou uma pessoa que eu quero entender o porquê de tudo que eu vivo, e muitas vezes eu não entendo o porquê de muitas coisas, mas eu sei que mesmo aquilo que eu não entendo o porquê, mesmo aquilo que parece mal aos meus olhos, coopera para o meu bem. As circunstâncias difíceis que você está vivendo hoje, elas cooperam para o teu bem. As lutas que você vive hoje serão o teu grande testemunho de vitória do amanhã. Eu lembro que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles não se prostraram diante da imagem que o rei Nabucodonosor levantou no campo de Durã, na Babilônia, eles foram levados à porta da fornalha. Eles eram escravos em terra estranha. Eles eram mais um no meio de tantos outros. Mas quando eles viveram aquele momento difícil, de provação, de tribulação, aonde todos se prostraram e foram infiéis a Deus, mas eles, por serem fiéis, foram levados até a fornalha de fogo ardente. Eles foram lançados, mas quando eles passaram pela prova, Deus passou com eles. Eu acho muito bonito um versículo das Escrituras que diz assim, não diz assim: se passares pelo fogo, não te queimará. Porque a palavra se significa talvez você passe por uma luta, talvez não. O texto diz assim: quando passares. Ou seja, o fiel a Deus, aquele que anda na presença do Senhor, não é se ele vai ter luta, ele vai ter luta. Jesus disse: no mundo tereis aflições. A diferença é que o mundo luta sozinho, mas nós lutamos com um Deus Todo-Poderoso que garante a nossa vitória.
Nós lutamos com alguém que você pode dizer: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eles eram mais um no meio da multidão, mas por serem fiéis, passaram pela fornalha. Deus desceu ali, porque diz assim no texto: quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão, e nem te afogará, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu libertador, o teu salvador. Muita gente quer o teu mal. As forças da maldade querem te destruir. Os problemas se levantam todo dia. As lutas, as dificuldades, cada sonho que você tem, são 1000 barreiras que se levantam, são gigantes que vêm te afrontando, sim ou não? Mas é para que você cresça e aprenda a depender de Deus. Prove do Senhor e veja que Ele é bom. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. E é ali na luta que você vai ver o poder de Deus, a glória de Deus. Os maiores milagres que Deus fez em favor de Israel foi no deserto. Ali Ele abriu o mar, Ele destruiu o exército do faraó, Ele os protegeu no dia com uma nuvem, e à noite Ele os aqueceu com ela. Ele enviou o maná, tirou a água da rocha, não fez inchar os seus pés, e quando quiseram carne, enviou codornizes. No deserto, na provação, é o lugar que você vai ter mais experiências com Deus. E lá na frente, quando você tiver recebido a bênção, estiver no centro da vontade de Deus, vivendo aquilo que Ele projetou para você, no pódio da vitória, você vai olhar para trás e você vai entender cada momento, cada luta, cada dificuldade, o porquê de cada lágrima, e você vai dizer assim: se eu não tivesse vivido aquela situação, eu não teria estrutura para estar aqui hoje, eu não conseguiria me manter de pé, porque Deus, para te colocar lá em cima, aonde o vento é forte, aonde a tempestade bate, Ele tem que te fazer ser uma árvore forte. Então Ele vai te preparando ali embaixo, Ele vai te capacitando. Você não entende, mas cada lágrima é você crescendo. Por isso que Tiago falou: ó, tenha por motivo de grande alegria o passar pela prova. É difícil, né, irmão Léo? É difícil você dar glória a Deus na luta. Mas se Deus está te dando luta, é porque Ele está fazendo você crescer. É bom quando tudo está bem, quando é só vitória, quando é bênção atrás de bênção. Mas é na luta que você mais vai crescer. E um dia você vai olhar para trás e você vai ver que tudo valeu a pena. Sadraque, Mesaque e Abednego eram mais um, como eu falei, mas quando eles foram lançados na fornalha, o Senhor Jesus desceu com eles. Jesus ainda não havia vindo na forma humana, mas Ele já existia, porque Ele é Deus. Ele existe desde o início da eternidade. Ele não tem início, não tem meio e não tem fim. E Jesus desceu ali naquela fornalha e o fogo não os queimou. Você pode ter a luta que for, mas ela não vai te destruir. Pode vir a luta que for, o problema que for, o gigante pode se levantar, a tempestade pode vir, mas não te derruba. Os que confiam no Senhor, quem confia no Senhor? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião à volta de Jerusalém, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre, porque o Senhor te sustenta. Tem pessoa que não tem a fé e a comunhão com Deus que você tem. Se ela passasse metade das lutas que você passa, ela desabava, ela tomava o rio do rato e ela partia dessa para pior. E você passa firme e forte, porque Deus te sustenta. Glória a Deus. Você não se abala, você não perde o chão, porque o Senhor é o teu sustento. Sabia disso? Você está de pé porque Deus tem te sustentado. Quando o rei que lançou aqueles jovens para destruí-los espiou lá dentro, ele viu que tinha um quarto homem, e ele disse: o quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. E ele então gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus vivo, saiam daí.
você vai sair dessa luta para ocupar um lugar de exaltação na terra dos viventes. A vitória, a glória, ela fica depois do vale da luta, depois das lágrimas. Tem pessoa que quer ter vitória, que quer glorificar Deus no pódio, e ela não quer ter luta. Mas a vitória, o centro da vontade de Deus, aquele lugar de glória que Deus reservou para cada um de nós, ele fica depois do vale da tribulação. Está dando para entender isso? Se você não quer luta, você pode até se privar de muitas lutas, mas você não vai chegar aonde as grandes bênçãos estão guardadas para você. Então, se tiver que passar pelo fogo, passa, mas vai glorificando e com uma certeza no coração: em Cristo você já é mais que vencedor. Ele te sustentará nas horas difíceis. A palavra diz em Apocalipse que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele te sustenta, Ele te abraça. Eu lembro, quando eu passei por momentos difíceis, senti solidão, eu orava da 1 às 3, 4 da madrugada, de joelhos, eu chorava na presença de Deus, e às vezes eu dizia: Senhor, eu estou me sentindo sozinho. Eu sentia fisicamente o calor do abraço do Espírito Santo, e eu conseguia ouvir a voz dele falando claramente comigo: eu sou contigo, segue em frente, porque eu tenho planos e projetos grandes para a tua vida. E ele falava muitas coisas comigo e ainda fala. Então, se você está na luta, fica firme. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram retirados da fornalha, e o rei que os lançou disse: não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles que foram enviados para a tribulação, para a fornalha, a fim de serem destruídos, quando saíram delas, as Escrituras dizem, se você ler no texto, que o rei Nabucodonosor, o mesmo que os lançou ali, com a permissão de Deus, diga assim: tudo está, diga com fé, tudo está no controle de Deus. Nabucodonosor os fez líderes de negócios. Eles entraram na fornalha como mais um, mas eles saíram dela como líderes da Babilônia, homens de respeito, homens que ninguém olhava assim de cima para baixo, mas todos olhavam e diziam: ali vai alguém que é guardado pelo Deus Todo-Poderoso, alguém que ocupa destaque, mesmo na terra da escravidão, no lugar de humilhação, eles tinham destaque, eles tinham honra, porque eles foram fiéis a Deus no momento da tribulação. Tem pessoa que passa a menor luta, já começa a murmurar, já começa a reclamar, vira as costas, já não vem na igreja. Tem pessoa que não persevera, tem pessoa que você fala com ela, ela está firme e forte, vem uma lutinha, cadê o fulano? Desapareceu. Quando eles saíram da fornalha, eles receberam liderança, lugar de destaque, de honra, de prosperidade. Quando essa prova passar, e eu profetizo que ela está passando em nome de Jesus, diga: eu recebo. Deus vai te colocar em lugar de honra. A palavra diz assim, que no lugar da vergonha eu te darei dupla honra. Coloca a mão na cabeça assim, se você recebe pela fé essa palavra, e diz assim: eu recebo a promessa do meu Deus, que diz que no lugar da vergonha Ele me dará dupla honra. Senhor, pela fé eu recebo dupla honra. As minhas lutas serão o meu testemunho de vitória. Hoje eu não entendo, mas serei fiel, e amanhã no pódio da vitória vou dar glórias ao teu nome. Amém? Quem entendeu essa mensagem? Se coloque em pé comigo, eu quero orar com você. Entendeu? Levanta a mão assim. Glórias a Deus. Eu quero orar para que Deus sustente a tua fé, para que Ele te sustente nesse vale, nesse momento difícil, e te faça entender que mesmo que você não entende hoje, amanhã você vai perceber que cooperou para o teu bem.
é Deus trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Você ama a Deus? Então tudo está cooperando para o teu bem. Até aquilo que parece mal é bom. Amém? Maravilhoso e bendito Deus, nós damos glórias e exaltamos o teu nome, porque o Senhor é fiel, digno de toda adoração, digno de ser exaltado. Pai, nesta noite entendemos, através da tua santa palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, talvez esta pessoa tenha enfrentado o pior momento da sua vida, um momento difícil, o vale da tribulação, mas Pai, a vitória, a glória fica depois do vale da tribulação. Então sustenta ela na fornalha, na cova dos leões, na cisterna, diante dos gigantes que estão se levantando. Dá uma injeção de ânimo, dá um renovo de fé, coloca a esperança que vem dos céus no coração dela, dá bom ânimo para que ela se sinta forte no Senhor, com ânimo, Pai, para seguir em frente, porque cada projeto teu que o Senhor plantou no coração dela, por mais distante que pareça estar, vai se cumprir, porque nem mesmo o inferno pode frustrar os teus planos. Diga: eu recebo vitória de Deus pela fé, e eu agradeço em nome de Jesus. Só quem é vencedor, aplauda bem forte ao Senhor, aquele que é digno de ser adorado e exaltado. Pode sentar por um momento, vamos dar os avisos e em seguida voltar para os nossos lares. Graças a Deus. Amanhã, quarta-feira, 15 horas, tarde da bênção com o pastor Paulo Boeira, nosso amigo percussionista. Fica ali no domingo. É uma bênção, né, cara? Eu gosto de ver o pastor Paulo ali dançando. Quarta-feira, 3 horas da tarde, tarde da bênção com o nosso pastor Paulo Boeira. Quinta-feira,